Olá, este vídeo eu vou falar sobre a anamnese e por que é tão importante fazer anamnese nas pacientes que buscam assistência ginecológica. Bom, através da anamnese, o enfermeiro ele obtém informações de todos os sintomas que a paciente relata. Então, são informações prestadas pela paciente ou, se não for possível pela paciente, por um acompanhante. Essa anamnese é uma entrevista e é conduzida pelo profissional, o enfermeiro ou médico, com o objetivo de identificar, então, quais são os sintomas que a paciente está apresentando e chegar, através desses, a um diagnóstico para preparar, né, ou planejar o tratamento. Então, a anamnese ela é constituída de itens que devem ser investigados detalhadamente. Já existem os formulários, né, prontos para fazer uma anamnese completa. Esses formulários eles sempre estão disponíveis no serviço de saúde. Então, inicialmente, nós vamos coletar os dados de identificação da paciente. Todos os dados de identificação, o nome, endereço, o telefone, a data de nascimento, o bairro que ela reside, enfim. Esses dados são importantes porque precisa constar aí primeiramente na ficha da paciente. E depois nós vamos começar já a entrevista sobre o aparecimento, né? Aqui o aparecimento e a evolução dos sintomas dessa doença atual. Então, por exemplo, nós temos aqui no primeiro item a história da moléstia atual. Então, a gente conhece como HMA. Então, em que tempo que a paciente apresenta esses sinais e sintomas? A partir de quando? Se evoluiu, se não evoluiu? E se ela está buscando serviço logo após, ou se há alguns dias que ela já está apresentando essa sintomatologia aí. Então, tem que ter cuidado, porque tem pacientes que são introvertidas e elas podem até ocultar alguma informação. E também tem pacientes que falam muito, né, que são prolixas e pode até aumentar os sintomas. Mas tem que ter cuidado para conduzir a entrevista ao que realmente é necessário. O segundo item que eu quero citar aqui é sobre a idade. A idade, somando-se às queixas, é muito importante, porque através desse item podemos identificar qual período fisiológico da vida está o organismo feminino. Por exemplo, há certas afecções que são, né, afecções ginecológicas, são mais comuns em um determinado grupo etário. Então, por exemplo, na infância e na puberdade, apresenta aí os sintomas de malformações, podem ter, né, os sintomas de malformações, podem ocorrer até em perfuração eminal, impedindo a saída de fluxo menstrual. Na adolescência, é mais comum apresentar as disfunções menstruais. Então, é recomendável, até se essa paciente é adolescente, a presença da terceira pessoa, que pode ser alguém da área da saúde, ou se o adolescente preferir, alguém de sua extrema confiança. E nas pacientes menopausadas, né, as pacientes que têm acima de 55 anos, podem apresentar sangramento. Muitas vezes ela confunde, pensa que é a menstruação que está voltando, e na verdade ela pode até ser portadora de câncer de endométrio. Então veja a importância da idade aí. Bom, voltando aqui à anamnese, então nós temos também outro item, os antecedentes familiares. Este item é importante também, saber o estado de saúde da mãe, do pai, do esposo, se eles são falecidos, qual a enfermidade, por que faleceu, né? Qual foi a doença, se tem passado de doenças também infecto-contagiosas.
Então, para saber se há doença infecto-contagiosa na família, se este familiar é próximo ou não é próximo. Então, um exemplo que eu posso dar é que tem famílias que é bastante comum os miomas. Então, a gente até diz que é famílias miomatosas, causando até infertilidade. Outro item é os antecedentes pessoais. Quais as doenças que teve? Importante saber se a paciente teve alguma afecção pulmonar específica. Por exemplo, a tuberculose genital é sempre secundária. Outro exemplo é o diabetes, que pode causar prurido vulvar. E também se essa paciente fez cirurgias, que tipo de cirurgia, qual foi o período. Por exemplo, um passado de DST é preocupante, porque ela pode estar no momento apresentando, ela pode ser sugestivo, né, de inflamações anexiais crônicas, causa também de esterilidade. Outro item é os antecedentes menstruais, investiga também nesse item sobre o ciclo menstrual, dias e duração da menstruação, se há alterações, se tem dismenorreia, hipermenorreia, a amenorreia, se ela está com amenorreia, é uma suspeita de gestação. A época da menarca também investiga, primeira menstruação, né? A menarca. Se ela fez ou faz uso de contraceptivos, qual deles? Se está em idade mais avançada, né? A época da menopausa, se ela está fazendo uso de reposição hormonal, há quanto tempo? Nos antecedentes obstétricos, a data da última menstruação, o número de gestações, o número de paridades. Exemplo, aqui eu apresento um exemplo, tercigesta, segundo para, né? Então, a terceira gestação teve 2 paridades, então ela teve um parto normal, um parto cesariano, um abortamento. Intercorrências na gravidez, teve intercorrências, teve a doença hipertensiva específica da gravidez, que é a pré-eclâmpsia ou mesmo a eclâmpsia, apresentou diabetes na gestação ou já tinha diabetes antes, ela teve outras patologias, se teve abortamento, se teve também, se foi infectada ou não, se fez curetagem ou não, se ela fez cesariana, qual foi a indicação, foi uma cesariana de urgência ou foi uma cesariana programada, qual foi o motivo, né? Se o parto ele foi de termo, se não, se foi de pré-termo. Bom, sobre o pós-parto, o puerpério, infecções ou não, se ela teve puerpérios infecciosos, ele é sugestivo de anexite, parametrite. Quando a paciente tem queixa de dor embaixo do ventre, ou no quadrante, seja superior, nos quadrantes superiores, esquerdo ou direito, aí você vai investigar depois no exame físico sobre essa dor abdominal. Se ela amamentou, ainda sobre o pós-parto, ela amamentou, quanto tempo de aleitamento, a gente sabe que é importante que a mulher amamenta. É lógico que você não vai falar sobre isso agora, você está apenas realizando uma anamnese, né? As orientações ficam para depois dos exames, e aí dos exames ginecológicos. Então é importante, mulheres que amamentam, a gente sabe que tem menor probabilidade de ter câncer de ovário ou de mama. Bom, outro item é a queixa de leucorreia. Às vezes essa leucorreia foi a causa da procura pelo serviço, né, pelo serviço de saúde. Se há leucorreia abundante, quando ela é abundante é preocupante. Então é preciso saber se essa leucorreia é profusa ou escassa, a coloração dessa leucorreia, porque amarelada é sugestivo de endosservicite crônica, secreção esbranquiçada, com prurido, é sugestivo de candidíase. Se essa leucorreia, se há odor fétido ou não. Às vezes, então,
como eu disse antes, a leucorreia foi a queixa principal, né, que está causando desconforto à paciente. Outro item é sobre os sintomas urinários. É importante saber se a paciente tem disúria, polaciúria, poliúria, e se principalmente ela tem algum desses sintomas, principalmente aos espirros ou quando tosse, porque se ocorre isso, é sugestivo de uma infecção urinária ou de prolapso de bexiga. Se há perda involuntária da bexiga, então ela pode estar apresentando aí uma incontinência, né? Depois é necessário também instruir os exercícios no períneo e bexiga, tá? Ou até encaminhar para uma fisioterapia, né? Possivelmente cirurgia. Bom, sintomas intestinais nos processos inflamatórios agudo ou crônico da mucosa intestinal, se ela tem diarreia, se ela apresenta obstipação. Obstipação crônica pode ser causa de dor abdominal. Se tem roturas no períneo, que pode também estar afetando aí o esfíncter do ânus. É importante esses itens, investigar sobre este item. E no final da anamnese, inicia-se o exame físico e a seguir o exame ginecológico. O exame ginecológico é o especular e o exame de toque. Aqui eu faço uma sugestão, assista esses 3 vídeos, se possível, exames realizados em ginecologia, as principais indicações, exames realizados em ginecologia segunda parte e o exame de toque vaginal. Aqui eu deixo a bibliografia consultada e a ficha de anamnese, que você pode estar buscando aí para você se inteirar de todo o questionário que é realizado para fazer uma anamnese completa. Então, eu deixo também a bibliografia que eu consultei para fazer esse vídeo. E se você gostou, acesse o meu canal. Se quiser enviar sugestões, deixa aí a sua mensagem. Muito obrigada e até o próximo vídeo.